Olá, bem-vindos a mais um Conhecer e Prosseguir. Desde já, eu peço a você que inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Também deixe a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário falando sobre próximos assuntos que podemos abordar aqui ou também fazendo alguma pergunta que nós estaremos tirando as suas dúvidas. Hoje, nós iremos falar de um tema muito interessante. Nosso tema de hoje é em caso de emergência. Desde tempos eternos, Deus é criador. Desde sempre, Deus cria. Sendo um Deus criador, estando sempre a criar, Deus então criou um plano para que, se algo acontecesse de errado no universo, tivesse como restaurar a condição original de paz. Se algo perturbasse a paz, se algo desestabilizasse a união que todos os seres tinham, então deveria existir uma forma de que tudo retornasse a ser como era. E esta forma ela é bem antiga. Em Tito, no capítulo 1, o verso 2, nós lemos o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, Deus começou o seu plano para que, se algo viesse a dar errado no universo, pudesse retornar à condição original. Este plano ficou conhecido por todos nós como o plano da redenção. Um plano para que, se algum dos seres criados, viesse a cometer pecado, pudesse então retornar a Deus e retornar à sua posição de antes. Quando o homem pecou, ele perdeu alguns privilégios que ele tinha. Algumas coisas que Deus deu a ele, ele perdeu graças a ter caído na tentação e ter cometido pecado. Algumas dessas coisas nós podemos pensar facilmente examinando a história bíblica. Primeiro, o homem perdeu a oportunidade de falar frente a frente com Deus. Nós sabemos que Adão, no Jardim do Éden, ele se comunicava com Deus diariamente e de forma pessoal. Ou seja, ele tinha o privilégio de olhar para Deus face a face e conversar com Deus, como nós hoje conversamos uns com os outros ou mesmo com nossos amigos. Ele não precisava acessar as Escrituras Sagradas para se comunicar com Deus. Outra coisa que o homem perdeu ao cometer pecado foi o privilégio de morar no Éden, o jardim criado por Deus para que suas criaturas pudessem habitar e assim conviver com todos os seres criados aqui na Terra. Então, graças ao pecado, Adão, infelizmente, ele teve que sair do Éden. Ele foi expulso do Éden. Ali era um local que somente seres santos poderiam viver. Em consequência, ele também perdeu a vida eterna. Adão, para continuar vivendo eternamente, ele precisava ter acesso à árvore da vida, que ficava localizada dentro do Jardim do Éden. Uma árvore que o seu fruto serviria de alimento para as nações e assim prolongaria a vida do homem, para que ele nunca morresse, que ele vivesse para sempre. Sem falar que, ao sair do Éden, ao se entregar à tentação, o homem também se tornou escravo do pecado. O homem tinha total liberdade de agir e fazer tudo o que ele queria. Porém, agora com o pecado, o homem ficava sujeito a ter o desejo de pecar, a vontade de pecar, de ter enraizado em seu coração o desejo de fazer coisas que não são agradáveis a Deus. Perdeu aquele estado de santidade, perdeu aquele estado de calma e começou agora uma vida de lutas e provações. O plano da redenção entrou em vigor desde o momento em que o pecado entrou em nosso planeta. Para os anjos, a oportunidade de salvação, ela existiu até o momento em que Cristo conversou com Lúcifer
e tentou fazer com que ele mudasse de ideia. Porém, como ele não mudou de ideia, como ele persistiu em seu erro, a oportunidade de salvação foi perdida. Para o homem, o plano da redenção entrou em vigor no exato momento em que Eva comeu do fruto, que ela se apoderou daquele fruto que Deus tinha proibido. E o seu auge foi quando Jesus deu a sua vida na cruz. Quando Jesus morreu, quando ele se entregou pela humanidade, o plano da redenção ali foi completo, ele foi executado no momento que Cristo deu o seu último suspiro. Com o sacrifício de Cristo na cruz, isso nos deu uma oportunidade de fazermos de novo aquela linha direta com Deus. Como somos pecadores e não podemos estar na presença de Deus, ou infelizmente nós morreríamos, nós precisávamos de alguém que fizesse o intercâmbio entre o homem e Deus, que servisse, digamos assim, de correio. Nós precisávamos de um mediador, de alguém que fizesse a ligação com Deus e também fizesse a ligação com o homem. Por ter tanto o caráter divino quanto o caráter humano, Cristo se tornou o nosso mediador. E é importante nós lembrarmos que ele é o nosso único mediador. Ele é a única pessoa que pode nos levar a Deus. Não existe outra pessoa que possa fazer tal coisa, pois somente ele é divino e humano. E isso nós temos confirmado na Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 5. Nós lemos o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então Jesus, ele é o nosso mediador. Jesus é o nosso caminho para a salvação. Não é à toa que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos chegar ao Pai, nós precisamos passar por ele. Se nós quisermos nos aproximar de Deus, nós temos primeiro que nos aproximar dele. Nós temos que dar valor ao seu sacrifício. Nós temos que dar valor a ele ter se disposto a morrer pelos seres humanos. Nós temos que dar valor ao sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, que nós possamos dar valor a este sacrifício e possamos refletir em tudo aquilo que o nosso Salvador fez por nós. Lembrando sempre que ele é a ponte entre nós e o Pai. Então, que o Senhor Jesus fique conosco, que Deus também fique conosco e que nós possamos ter uma boa vida ao lado de Deus e de Jesus Cristo. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.